Annyeonghaseyo, Gimnamieyo. Meu nome é Guilherme Silveira e hoje a gente vai falar sobre a maratona de programação e como isso influencia na prática de programação para a nossa carreira. Bora lá? Olá, cientistas, bem-vindas, bem-vindos ao canal Mais Top, ok? E hoje eu vou falar para vocês um pouco de como a maratona influenciou fortemente, influencia até hoje, a minha carreira. Para quem não sabe, a maratona de programação, você pode procurar Maratona de Programação da SBC, Sociedade Brasileira de Computação, que é associada, afiliada, organizada, co-organizada, não é organizada, mas junto com, funciona como seletiva para campeonatos mundiais da CMC e CPC. Eu tive a oportunidade de participar muitas vezes, acho que são 7 vezes o limite, eu participei do limite da época, inclusive algumas vezes com medalhista de ouro na minha equipe e 2 vezes indo para o Mundial, que é o limite de vezes que você pode ir para o Mundial. Na época, acho que 2007, 2008, ou 2006, 2007, alguma coisa assim. Acho que 2007, 2008. Então, se você procurar maratona.sbc.org.br, você vai encontrar informações de como participar, se inscrever, competições passadas, tem foto da gente naquela época, tem foto de todo mundo agora, etc e tal. Tem muita coisa bacana lá, depois dá para você explorar, mas não é o foco agora nesse ponto. Porque algumas pessoas aqui não estão mais na idade ou na faculdade para que possam participar da maratona. Ou não estão na faculdade porque não entraram, ou porque já entraram, porque não pretendem fazer, e aí a maratona não se encaixa. Existem outros sites de competição, mas o meu foco em si não é incentivar vocês aqui a participar da maratona. Eu incentivo vocês a participarem da maratona, acho que é importante, mas não é o foco desse vídeo. O foco desse vídeo é como que a gente pode aproveitar a estrutura que a maratona e os seus sites afiliados, vou usar a palavra afiliados, mas não é nada oficial, fornecem pra gente, pra nossa carreira de programação seja no que for, em dados, em operações, em seja lá o que for, tudo bem? Como que isso influenciou minha carreira e como que eu acredito que isso pode ser utilizado por você para melhorar a sua carreira no dia a dia. Então, a sacada aqui é que a maratona de programação ela consiste de alguns problemas, tipos de problemas resolvíveis, né, a serem resolvidos através de algoritmos. Então eu vou fechar aqui vou entrar num site chamado Codeforces, tá? Tem diversos sites com problemas de maratona, o Codeforces é um dos mais famosos, e dentro do Codeforces eu escolhi aqui um problema bem razoável, tranquilo, tá? Que é o seguinte, é o problema time, tá? O problema time é o problema 231, time, né, em inglês. E ele fala assim, olha, um dia 3 melhores amigas, a Pet, a Vássia e a Tônia decidem formar um time e participar de uma competição de programação. Eu não sei esses nomes, tá? De onde, por quê, etc. Participantes, em geral, são oferecidos alguns problemas para você resolver. E você, quando você vai escolher os problemas para resolver, tá falando aqui que nessa equipe de 3 pessoas, o que eles faziam eram, se pelo menos 2 pessoas sabem resolver, então eles tentam resolver. Se somente 1 ou 0 sabe resolver, eles não tentam resolver aquele exercício. E aí o que ele fala me diga qual é o número de problemas que essas pessoas serão capazes de escrever uma solução. Então ela dá um exemplo aqui, olha, tem 3 problemas na prova. No primeiro problema, 2 pessoas sabem resolver, 1 não. No segundo problema, vou aumentar a fonte. No segundo problema, as 3 sabem resolver. Então quer dizer, nesses 2 casos dá para eles resolverem, porque no mínimo 2 pessoas são capazes de resolver. Já nesse caso não, só 1 pessoa é capaz de resolver. Então aqui não. Então o total de exercícios que eles são capazes de resolver é algum número entre 0 e 3, nesse caso é 2, e tá aqui a saída 2. Aí ele dá um outro exemplo, olha, 2 exercícios, no primeiro só 1 pessoa sabe, no segundo 2 pessoas sabem, saída 1. Então esse é o problema da maratona, esse é o problema é, dada essa entrada, diga a saída, tudo bem? Então problemas de maratona do gênero são sempre resumidos de uma maneira muito simplória, em dado uma entrada, dê uma saída, mas é claro que na prática é muito mais complexo, entenda um problema, descubra um algoritmo, implemente o algoritmo e faça isso funcionar em tempo determinado, tá? Tem tempo, tem limite de memória, etc, tá? Então esse é o tipo de problema de maratona. Para quem quiser ver eu resolvendo problemas de maratona, das seletivas, acho que regionais, brasileiras, ou algo do gênero, já nem lembro, mas tem alguns vídeos aqui no canal de eu resolvendo esses problemas, com a ajuda do Renzo. Também com a ajuda dele, ele me passou aqui também, acho que o Codeforces ficou como a sugestão principal para o que eu quero passar para vocês, que é o seguinte, quero então praticar programação. Por quê? Por que eu quero praticar e através disso? Porque muito do que eu faço como programador, em diversas áreas que eu utilizo a programação, a computação, muitos deles envolvem implementar algoritmos. E esses algoritmos que você fala, Guilherme, mas você não vai implementar um algoritmo em grafo, não sei o que, não sei o que. Não é verdade, no dia a dia não necessariamente é isso. Mas o raciocínio lógico de falar, o que eu preciso fazer é um loop que passa, que conta os elementos, tem que ser maior do que 2, não sei o que, vomito isso. Então esse tipo de raciocínio rápido
me ajuda no dia a dia a pensar soluções. Percebe a sacada? A pensar soluções. Depois, é claro, num ambiente de maratona de programação, existe a questão da velocidade de digitação, de não ter bug, de ter os testes suficientes. Existem outras questões que aparecem aí também. Mas o foco inicial que eu queria passar aqui com vocês é que uma prática muito forte que me ajudou muito foi essa prática de ganhar desempenho, de ter ideias, não necessariamente corretas, não necessariamente sem falhas, mas de ter ideias de como abordar problemas. Então, quando você me dá um problema de como implementar algo estrutural, não necessariamente um problema prático como esse aqui não é um problema prático, né? Mas um problema estrutural de código, eu preciso fazer um parser que faz não sei o que e joga daqui para lá e não sei o que. Eu penso soluções muito rápido porque eu fui exposto a muitos problemas que têm certas similaridades. E as soluções de outras pessoas que também tinham soluções para isso, né? Discutir muitas vezes, etc. Então, o que eu estou dizendo aqui, o que eu gostaria de sugerir para vocês é entrar em algumas categorias de problemas. E aqui hoje, nesse vídeo, eu queria compartilhar com vocês uma categoria. Então, se vocês entrarem no codeforces.com, clicar em Problem Set, que é o conjunto de problemas, problema set, conjunto, aí vai aparecer uma listona e um dos que você pode escolher, tá? Um dos que você poderia escolher aqui, deixa eu fechar aqui, ele é o Greedy, G-R-E-E-D-Y. Eu vou escolher a categoria Greedy, que são os gulosos, que são os que, em geral, vai ter uma heurística do tipo, olha, segue por esse caminho que a coisa sai. Tá? Então é uma coisa meio que determinística, que é você encontrou a regra, aquilo vai funcionar. Talvez precise de mais, precise de otimizações, etc e tal. Mas clicando em Grid, você vai ter a categoria Grid, que acho que é boa, pega essa tag e aí ordena pela certinha de aprovados. Então eu vou clicar nos resolvidos. Deve ordenar do mais fácil para o mais difícil. Adivinha qual é o mais fácil? Aquele do time. Então aquele problema do time, que é o problema 231, o que ele tem lá? Uma entrada em que eu vou ter que parsear vários problemas e encontrar quais problemas pelo menos duas pessoas têm que resolver. Na minha cabeça, automaticamente o que já vem é um laço que eu vou passar por todos os elementos e quando eu passo por esses 3 elementos, 2 deles tem que ser 1. Mas já que é 0 ou 1, é a mesma coisa que fazer a soma dos 3 elementos tem que ser maior ou igual a 2. Não é mais fácil? É mais fácil. Então percebe que eu tenho 2 soluções simples para isso daqui, que são laços, ambos são laços. Numa delas eu verifico que pelo menos 2 posições tem o número 1, né? Ou eu posso contar o número de zeros e uns, tá? Num Python eu poderia usar um counter para string, por exemplo. Se você viu vídeos recentes meus de programação, eu citei do counter, até me assustei que ele fazia algumas coisas que eu não sabia que fazia. Então eu poderia usar um counter simples aqui, muito rápido, tá? Para ver isso. Ou simplesmente leio 3 números, somo eles, se for maior ou igual a 2, eu tenho um exercício que eu posso resolver. Vai para o próximo. Fico somando isso num contador e imprimo no contador. Essa é a solução. Então isso é a forma que eu penso à medida que eu vou lendo isso daqui. Aí você fala, eu podia fazer isso de forma funcional, podia fazer isso de uma outra forma não sei o quê, podia não sei o quê. Podia, maravilha, pratica. O que você está praticando? Você está praticando interpretar problemas propostos para você, pensar soluções, implementar soluções, testar o suficiente e corrigir erros. E você percebe que esse tipo de problema, para quem já tem alguma experiência com computação, com fazer laços, com somas e coisas do gênero, falar 1, 2 anos programando, o problema em si não é difícil. A primeira vez que você vai resolver ele, você vai ter dificuldade da leitura, da saída, não sei o quê, mas é a primeira, segunda vez, depois você vai pegar o jeito disso, tá? Mas não é o problema mais complexo do mundo. Claramente não é, né? Claramente a gente consegue fazer problemas muito mais complexos do que esse. E você também, tá? Mas é claro que a primeira vez você vai ter certas dificuldades, não tem problema. Enfrenta essas dificuldades, que essas barreiras vão caindo. E aí você começa a entrar aqui numa lista de problemas de grid que você sai clicando, Domino Piling, Helpful Maths, Chatroom, Twin Stacks, etc., que deve ser tudo heurísticas como essa, que simplesmente resolvem o problema e ponto final. É grid, faz um laço ali e faz a coisa, e faz aqui, faz lá, etc. Tem o resultado. Então o que você está praticando? Esses passos que eu citei. Raciocínio de encontrar soluções e padrões para problemas apresentados. De novo, o problema que você vai encontrar no dia a dia talvez não seja esse, talvez seja como elaborar uma estrutura para fazer não sei o quê, né? Talvez sejam outros tipos de problemas, mas o raciocínio de como pensar estruturas para resolver esses problemas, de alguma forma vai ter similaridade. Isso também vai te dar cada vez mais domínio da linguagem. Isso é motivacional no sentido de que você resolve um, depois você resolve outro e sempre você está conquistando algo. Sempre conquistando algo. Por isso que eu ordenei do mais fácil para o mais difícil.
Não pegue aleatório. A gente não está aqui para competir na maratona e ver quem é melhor. Não é para isso que eu estou recomendando para vocês. A maratona como competição, etc e tal, é um outro vídeo, uma outra discussão. Aqui é exercício de maratona como forma de treinar a nossa cabeça para o raciocínio lógico que a gente precisa como programadores e programadoras na área que a gente for aplicar a computação. Então, para isso faz o mais fácil para o mais difícil. A não ser que seja muito fácil, né? Você fez aqui os 5 primeiros, o sexto ficou muito fácil, pula, vai pro 7º, pula, vai pro 9º, pula, vai pro 15º. E aí você vai encontrando e vai resolvendo. Tudo bem? Isso é de uma categoria. Isso só dessa categoria. Essa categoria que está baseada nisso. Deixa eu mostrar outro exercício dessa categoria, compartilhar com vocês, para vocês verem esse padrão. Tudo bem? Então eu peguei um exercício mais para frente, o Puzzles, acho que é, sei lá, o 10, alguma coisa do gênero aqui. E ele fala assim, em inglês, então a gente vai ter que praticar um em inglês também, tá? Você pode trocar a língua do site aqui para russo, se você quiser. Então, se você quiser, divirta-se, pode escolher em russo também. E aí você pode ver aqui. O fim do ano está chegando e a senhora Manana, a professora, vai ter que dar tchau para todo mundo na sala de aula dela. Parece fazer sentido. Ela decidiu preparar um presente de tchau-tchau para os seus N estudantes. E cada um deles vai ganhar um quebra-cabeças. Bacana, né? Um quebra-cabeças. Que de acordo com a Wikipedia, blá, 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 blá. O shopping, a pessoa que vende para ela no shopping, falou para a professora que tem M de Maria, M o quê? M quebra-cabeças. Mas eles são de dificuldade e tamanhos distintos. Isso significa, então, que ela quer dar N presentes de um conjunto de M possíveis, né? M será que é maior do que N? Não sei. E ela não quer deixar as crianças tristes, porque ela quer que então que elas recebam presentes o mais parecido possíveis, que a diferença entre o número de peças seja o mínimo possível. Como assim a diferença entre o número de peças? Dá para pensar isso de várias maneiras. Percebe quando um cliente pede isso pra gente? Diferença no número de peças quer dizer o quê? A diferença entre todos eles? A diferença entre um e todos os outros? O que é? A diferença média entre um e todos os outros? Essa diferença média entre um e todos os outros é curiosa. Não sei, tem que ver se fala mais aqui, né? Seja A o número de peças do maior quebra-cabeça, maior número de peças, quebra-cabeça de maior número de peças, deve ser isso, mais ou menos escrito, né? E B o número de peças do menor quebra-cabeças, então encontre para essa professora o menor valor possível de A menos B. Então quer dizer, pega o quebra-cabeça com mais peça, pega o quebra-cabeça com menos peças, que você vai comprar, tudo bem? Então você vai comprar o com mais peças tal e o com menos peças tal. A diferença entre tal e tal tem que ser, a diferença entre esses dois tem que ser o quê? Tem que ser o menor valor possível. E aí ele fala, olha, eu vou te dar então um número que é o número de crianças, 4, o número de adultos, desculpa, o número de quebra-cabeças, 6, e aí deu um exemplo, 10, 12, 10, 7, 5, 2, o número de peças dos quebra-cabeças, e tá perguntando assim pra gente, e aí, qual que é o menor, né, menor número de diferença de peças pra gente comprar 4 desses 6 aqui? Então, claro, você pode pensar, faz todos, calcula todos, 4 escolhe 6, uma coisa de combinatória, né, 4 escolhe 6, feito primeiro com o segundo, com o terceiro, com o quarto, primeiro com o terceiro, com o quarto, com o quinto, primeiro com o segundo. Mas tem alguma coisinha aqui que tá... Como eu tô querendo minimizar a distância de 2 números, né? A gente tem que pensar, poxa, como eu tô tentando minimizar a distância de 2 números, não faz sentido eu pegar o quebra-cabeça que tem 7 peças, 8 peças, 9 peças, e vamos supor que tem um de 10. Aí eu pego o de 11. Não faz sentido se eu criar 4, né? Tem o de 7, o de 8, o de 9 e o de 10, e o de 11. Aí eu pego 7, 8, 9, 11. Não faz sentido, porque eu quero diminuir esse número o mínimo possível. Então, nunca faz sentido eu deixar um buraquinho no meio. Porque se eu deixar um buraquinho no meio, era melhor eu ter pego esse do buraquinho. Tudo bem? Ia ser um valor menor, né? A diferença ia ser menor. Esse é o raciocínio que eu preciso ter. Então, esse tipo de raciocínio já me aparece. Na hora que ele fala, olha, a gente vai ter que minimizar alguma coisa, me aparece, opa, minimizar. Tem que diminuir. Tem uma sequência. Opa, sequência, né? Tamanho. Opa, ordenação. Então, provavelmente, o que eu ia fazer? Ordenar aqui, por exemplo, 5, 7, 10, 10, 12, 22. E aí, percorrer para encontrar uma sequência de 4 números que tem a menor diferença possível. Então, por exemplo, começando no 5, ia ser 5, 7, 10, 10. 5, 7, 10, 10. Isso, que a diferença é 5. Depois, começando no 7, ia ser 7, 10, 10, 12. Que a diferença é 5.
Depois ia ser 10, 10, 12, 22, que a diferença é um monte, é 10, né? Então a menor diferença é 5. Mas percebe que eu não ia precisar percorrer todas essas vezes o vetor. Era só eu começar na posição 0 e fazer a conta da posição 3 menos a 0, da posição 4 menos a 1 e da posição 5 menos a 2. Então eu só ia percorrer o vetor uma vez, né? É só uma vez que você percorre esse vetor. Você tem que fazer uma ordenação primeiro, que é uma operação de ordenação, e depois com uma operação pelo vetor de uma passagem inteira, eu conseguiria resolver isso. Então é o mesmo problema que eu citei antes. É um problema que eu tenho um algoritmo específico que vai resolver isso para mim, que é só pegar e implementar, ordenar. Existem funções de ordenação, caso você não vai implementar a sua, muito provavelmente você não vai. Então existem nas linguagens, e depois você vai percorrer, ler entrada, escrever saída. O que você está praticando aqui? Interpretar o que as pessoas pedem, tentar entender variações. Então tudo isso, todo esse processo, criar os testes para ter certeza que o que você fez está funcionando. Se não funcionar, descobrir o que você errou. Tudo isso vai fazer parte disso aqui. E a gente vai fazer isso na baseada. É o que eu falei, eu não vou fazer 5, eu vou fazer 20 desse tipo. Não vou fazer 20 em seguida, porque eu não tenho esse tempo. Mas eu vou fazer um hoje, vou fazer um daqui a um tempo, um outro daqui a um outro tempo, um outro daqui a um outro tempo, e de novo, começando do 1 e vou passando. Tudo bem? Vou passando vários. E se de repente eu não consigo um, não tem problema. Faz o outro. Não tem problema. Eu não tenho que ganhar ou perder de ninguém aqui. Não tem problema de não conseguir um. Não tem problema de ficar muito complexo um. Não tem problema de eu conseguir resolver, mas não saber explicar por quê. Não tem problema. O que importa é a gente estar praticando essas habilidades e a habilidade de colocar em código as ideias que a gente tem na nossa cabeça. Tudo bem? E é isso que é muito importante. A gente está praticando tudo isso. Porque quando a gente for pegar problemas do mundo real para resolver, a gente vai ter o desafio de pensar soluções, de colocar em código aquela ideia que a gente teve, testar de diversas formas, se der um bug, procurar esse bug e corrigir isso. Eu percebo que esse tipo de exercício dá pra gente uma ferramenta e um método pra gente praticar isso em larga escala. Em larga escala. É sair praticando. Sempre que você tem um tempo, praticar. Então você pode deixar o codeforces.com no seu celular quando você está em algum lugar, que você simplesmente abre o próximo exercício grid quando você tem algum tempo, se você tem algum tempo, e lê um exercício e tenta pensar como você resolveria esse exercício. Ah, eu não tenho tempo para digitar, não tem problema. Pensa naquele pro exercício. Estou dando exemplo de como eu usei isso no meu dia a dia. Eu usei isso muito no meu dia a dia, de que eu tinha, na verdade, na época era impresso esses exercícios, eu imprimia, porque não tinha celular, não tinha computador, notebook, etc. Então eu imprimia e andava com eles impressos. Quando eu tinha um tempo, eu lia e tentava pensar e rabiscava no papel o que eu tinha de ideia, etc. e tal. Então isso é uma prática constante que vem com o tempo, claro. Eu pratiquei isso durante 7 anos, né? Algo do gênero. Pelo menos intencionalmente para a maratona, para as competições. Mas é muito claro como isso desenvolve essas habilidades. E a gente pode utilizar isso no nosso dia a dia. Eu estou falando só desse tipo de exercício, do grid. Aí você fala, Guilherme, mas tem força bruta, tem matemática, tem string, backtracking, tem grafos, tem não sei o que, tem tudo isso. A gente conversa esses tipos de problemas e as vantagens da gente abordar eles na nossa prática de aprendizado em outros vídeos. Então dá um like, subscribe, clica lá no sininho para saber quando vai sair o próximo vídeo para a gente discutir vantagens de praticar outros tipos de problemas. Beleza? Compartilha com a gente aqui os problemas que você resolveu e qual o papel que a maratona teve na sua vida, se você participou da maratona antes, claro, tá bom? Obrigado, Aninhi, que é seu.